O assunto é tão complicado que foi pauta ontem de uma reunião do governo com o Fundo Monetário Internacional. O desrespeito a contratos, as disputas na justiça, a disparada do dólar, a necessidade de investimentos que o governo não tem condições de fazer e a revolta do consumidor, que não entende tantos aumentos na conta de luz. Tudo isso transformou o setor elétrico numa confusão que agora ameaça o crescimento do Brasil. O problema mais urgente é o das distribuidoras, aquelas empresas que levam a energia até a sua casa. Elas sofrem um apagão financeiro. A Eletropaulo, uma das maiores do Brasil, corre o risco de ser devolvida ao governo porque não tem condições de pagar as dívidas. No Rio de Janeiro, os espanhóis controladores da Serge desembolsaram ontem 112 milhões de dólares para socorrer a companhia. No Paraná, preocupado com prejuízos, o governador Roberto Requião cancelou contratos de compra de energia por considerá-los lesivos à companhia estadual. Vamos então até São Paulo com Mariana Godoy para tentar entender um pouco melhor toda essa história. Mariana, por que as empresas não conseguem chegar a um equilíbrio financeiro? Olha, Renata, esse é mesmo um problema bastante complexo, mas tentando resumir, as empresas reclamam que compram energia cotada em dólares, mas têm que vender em reais. A repórter Elaine Bastos foi conversar com especialistas e descobriu que os problemas não param por aí. A energia que ilumina o país percorre um longo caminho até chegar em casa. Ela é gerada nas usinas e depois transmitida por linhas que saem das geradoras até as cidades. É aí que entram as distribuidoras. São elas que levam a eletricidade até as indústrias e residências. Em 95, as empresas de distribuição começaram a ser privatizadas ao mesmo tempo em que se construía a legislação que regulamentaria o setor. Tinha-se uma ideia de que existia um grande espaço para reduzir custos e que o marco regulatório seria um marco regulatório bastante favorável e que o retorno desses investimentos apareceria no médio e longo prazo de maneira adequada. Isso acabou não acontecendo. Muitas distribuidoras foram compradas por grupos estrangeiros antes da mudança do câmbio em 99. A desvalorização da moeda atingiu em cheio o caixa dessas empresas. Esses perderam muito dinheiro e não tem mais como recuperar, né? A AES, por exemplo, que investiu 1 bilhão e 800 milhões de dólares na compra da Eletropaulo, tem hoje, em valor de mercado das empresas, 180 milhões de dólares. Nunca mais ela vai conseguir recuperar 1 bilhão e 700 que investiu. Em 2001 foi a vez da crise na geração atrapalhar os planos do setor. O racionamento reduziu o consumo de energia no país e as receitas das empresas de distribuição. A crise passou, mas o hábito de economizar se manteve. E o resultado, segundo analistas, é que o consumo de energia hoje no país é o mesmo de 3 anos atrás. Grandes empresas de distribuição enfrentam dificuldades e acumulam dívidas que somam cerca de 30 bilhões de reais. Desde que o setor começou a ser privatizado, os reajustes de tarifas ficaram acima da inflação. Mesmo assim, não foram suficientes, dizem as distribuidoras. Temos que lembrar o seguinte, que da tarifa total que é cobrada pela distribuidora, 75% é para pagar energia comprada, para pagar impostos e taxas, subsídios criados, ou seja, a parcela que de fato fica na distribuidora é a menor parcela de todos, é menos do que os impostos e taxas que se cobram na energia elétrica. Os problemas das distribuidoras já chegaram em Furnas, a maior companhia energética do país. Além de acumularem dívidas com a empresa, que também é geradora, elas compram menos energia. O excedente é vendido no mercado atacadista a um preço muito baixo. Com a enorme afluência que nós estamos tendo, ou seja, os reservatórios cheios, o preço da energia no mercado à vista tem se mantido em torno de R$ 4,00 por megawatt-hora, que é um preço que praticamente remunera apenas a própria geração de energia, não cobre os custos fixos. A saída, dizem os especialistas, é o governo finalizar a regulamentação do setor. Só assim haveria mais segurança para novos investimentos. Qual é a função do capital privado e qual é a função do capital público? Deixar isso bem claro para que assim todo mundo, todo investidor que venha para o Brasil ou brasileiros que entrem nesse setor vão saber em que setor ele está entrando, qual é a regra do jogo e que essa regra não é mudada pelo governo também a cada momento que acontece
um problema. Tem que ser cumprida a regra no bem e no mal, na alegria e na tristeza. Bom, Renato, pelo tom generalizado das críticas, esse com certeza é o momento da tristeza. Sem dúvida é o momento da tristeza, e a pergunta que se pode fazer, Mariana, é quem é que nessas condições iria se sentir atraído e ia investir num setor que está assim tão desregulamentado. E quem está aqui no estúdio do Bom Dia é o presidente da Eletrobras, professor Luiz Pinguelli Rosa. Professor, o governo pode fazer o que no momento para ajeitar essa confusão? Primeiro, tomar medidas emergenciais imediatas, como esse caso do preço do mercado atacadista, do mercado spot, é intolerável, extremamente baixo e realmente não atrai ninguém para entrar nesse negócio. Mas não é ditado pelo mercado? Não, mercado nenhum, para um programa de computador. É um programa de computador que estipula mediante um modelo errado. Então nós temos que mudar o modelo. Segundo, é exatamente isso, trabalhar para mudar o modelo. Existem dois grupos para isso, coordenadamente. No Ministério de Minas e Energia, com a ministra Dilma e o secretário Tomás Kim, e na Eletrobras, no Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, que está trabalhando para propor um novo modelo. Já se falou em federalização da Eletropaulo. O que significa a federalização? Federalização da Eletropaulo é uma última instância, porque se você comprar um automóvel numa agência e não pagá-lo, você tem que devolver à agência. Como há um problema de pagamento por uma empresa americana, controladora da Eletropaulo, ou BN10, de mais de $1 bilhão, há realmente a necessidade que seja pago esse valor que a companhia declarou nos Estados Unidos que não pagará. Então, a questão de federalização não é um plano, não é um desejo, ao contrário, deve-se evitá-la, essa é a ideia que o governo tem. Mas é uma contingência. Quer dizer que não há planos de reestatização do setor de distribuição de energia, até porque o governo não teria como bancar esses custos. Absolutamente. Está muito claro no programa de governo do presidente Lula que a ideia é manter as empresas estatais, que têm a vantagem de gerar energia barata com as hidrelétricas, e manter as empresas privatizadas dentro de um novo modelo de serviço público que integre todo mundo. Agora, professor Pinguelli, se as empresas estão com problemas, os consumidores também não estão satisfeitos, quer dizer, as tarifas têm sido reajustadas acima da inflação. A gente sabe que uma das causas é a desvalorização do câmbio, ou seja, o consumidor brasileiro, ou melhor, o preço da energia elétrica no Brasil vai ter sempre um peso muito forte, muito grande no bolso do consumidor? Nós desejamos que seja reduzido. Tem que se pagar pela energia. A energia não pode ser doada. No passado, no sistema estatal que se praticou, as estatais tomavam prejuízo para dar uma energia muito barata para o setor produtivo, o que é impossível. Tem que se remunerar um investimento para aumentar, inclusive, a capacidade de geração no Brasil. Agora, ela tem crescido acima do que devia a tarifa. Na nossa opinião, o governo deve buscar um crescimento menor. Agora, vai ter que crescer conforme os custos, incluindo uma certa influência do dólar, em particular por causa da energia de Itaipu. Entendi. O governo não pensa em resolver o problema das distribuidoras com a revisão tarifária? Não, resolver não. Elas têm problemas financeiros. Essas empresas foram analisadas há pouco tempo por uma grande consultora internacional e se vê claramente que elas operativamente são interessantes. O custo operacional e a receita é perfeitamente compatível. Os índices são bons. Agora, quando você coloca o aspecto financeiro, não, elas se endividaram em excesso. Elas erraram. As suas controladoras acreditaram que o dólar ficaria estável por muito tempo. E com a mudança cambial, as dívidas tomadas em dólar ficaram muito caras para serem pagas através da tarifa. Isso foi um erro empresarial e não cabe ao consumidor pagar por isso. Mas, professor, o dólar subiu além da expectativa dos compradores das empresas e se manteve lá em cima, mas existe um acordo com o Paraguai e a Argentina pelo qual se paga a energia de Itaipu em dólar. Então, isso, de qualquer maneira, não vai ser uma pressão no preço final da tarifa? É e será, mas vamos botar nos devidos termos. É uma parcela. Embora Itaipu seja a maior geradora do Brasil, ela é uma parcela. Então, o custo Itaipu influencia, mas não é ele o dominante hoje. Nós temos contratos absurdos, totalmente descabidos, com algumas termoelétricas, como é o caso que o governo do Paraná está protestando lá, e que a distribuidora paga
por um valor demasiadamente alto. Também a importação da Argentina de energia foi praticada com um valor muito alto. Quer dizer, houve muito erro. Os contratos podem ser revistos? São contratos, temos de respeitá-los, mas quando eles se tornam intoleráveis, as partes têm que se sentar e voltar a conversar. É um pouco o que acontece com o gás da Bolívia, que nós pagamos também em dólar e coloca hoje a situação onde há um gás disponível no gasoduto que não será usado se não se tiver uma viabilidade para que se tenha um preço razoável para que ele seja aplicado, inclusive, na geração termoelétrica. Professor, para atacar um dos problemas, o governo fala em revisão tarifária. O governo pensa em substituir o IGPM como um índice indexador dos contratos de reajuste? Isso já foi discutido, é possível que seja feito sim. Agora, deixe claro que o IGPM é uma parcela, ele entra numa cesta, de uma forma complicada. Qual é a cesta, professor? É muito complicado. É complicada, né? Eu nem sei, você poderia formulá-la assim com essa facilidade. Mas o IGPM tem uma influência, mas ela não é total. Tem outros componentes de custos que são levados em conta. Existem duas coisas. Existe um reajuste que é feito anual e há uma revisão tarifária que, conforme o contrato de concessão, é praticado de 4 em 4 anos ou um pouco mais. Então, são as duas coisas combinadas. E quem está com o abacaxi na mão é a ANEEL. Mas o governo, a ministra Dilma, tem colocado a intenção de limitar esse percentual de aumento, que em alguns casos ia ultrapassar 40%, e se faz força agora para que fique em 20 alguma coisa. 27, qualquer coisa, dependendo da empresa, como disse o Jornal Nacional ontem. Agora, de qualquer forma, existe aí um diferencial, quer dizer, um dinheiro que não vai ser pago. Essa conta vai ficar para quem? Olha, quando... Que de qualquer forma, professor, a pergunta é a seguinte, o consumidor pode não pagar ela agora, mas o contribuinte estará pagando de alguma forma? Não, a empresa também. Você veja só, o negócio tem um risco. E se a empresa, controlador estrangeiro brasileiro, entrou no negócio, ele assumiu o risco. O que nós queremos mudar no modelo é isso. A ideia do mercado foi completamente errada na energia elétrica, num sistema hidrelétrico do tamanho do Brasil. E muita gente entrou e não está sendo remunerada. O que nós queremos, um novo modelo onde todos sejam contratados. Então o risco baixa muito. O que permite também uma tarifa menor, porque baixando o risco, a expectativa de retorno pode ser menor. Contratos de longo prazo é um sistema modelado e planejado. O investidor estrangeiro chegará, fará sua usina, se ganhar a licitação para fazer a usina, ele terá um contrato de longo prazo com um valor mínimo garantido e com correções pré-determinadas. Hoje não. Você pode ter feito uma usina e não entrar. O Brasil é um país curiosíssimo, nós somos o maior depósito de equipamento de geração elétrica do mundo. Nós temos um reator nuclear Angra 3 desmontado, nós temos 2 usinas de carvão desmontadas no sul, e agora temos várias turbinas de geração a gás elétrica desmontada, encaixotada. Estamos encaixotando equipamentos e acaba a empresa pagando por isso, porque ela comprou equipamento e não vende energia. Ou seja, professor, são com regras claras que o governo pretende acenar para que as empresas possam pensar em voltar a investir nesse setor? Ou seja, as empresas precisam saber com quem eu vou competir amanhã, precisa fazer uma planilha de preços, enfim, se programar. É com isso que o governo pretende acenar? Exatamente. Um sistema regulatório estável, que defina o papel de cada um, que não fique essa história de vender a empresa estatal, que era um outro fator perturbador. A empresa estatal terá um papel, em particular, porque ela permite uma geração barata ainda, usinas grandes hidrelétricas amortizadas, e o investidor privado será atraído para entrar em uma licitação onde, uma vez ganho, ele terá um contrato de longo prazo, remunerando sua capacidade instalada. Hoje nós temos um excedente de energia no Brasil, que pode estar chegando aí a 8%, talvez, ou até mais, do total, e que, não tendo mercado, não é remunerado. Mas ele tem um papel de garantir a segurança do sistema, logo deveria ser remunerado. Mas mesmo com esse excedente, professor, a gente não corre o risco de ter um apagão por causa da crise financeira das distribuidoras? Agora não. A única vantagem no momento é que não é porque as pessoas se habituaram a consumir pouca energia, mas é também que é uma paralisia econômica prolongada no país. Nós estamos com baixo consumo e ficou um excedente. Graças a Deus, desse ponto de vista, há tempo para pensar e mudar a regra do jogo, porque daqui a pouco vai crescer o programa do presidente Lula e a energia elétrica vai explodir de novo. Se não houver investimento, o apagão haverá daqui a 3 anos, talvez. Professor.